pessoal, beleza? Tudo bem? Nós estamos começando mais um episódio do ComuniQuest, o nosso podcast de comunicação e também sobre autoconhecimento. Anny? E a questão de hoje, Rogério? A questão de hoje nós vamos falar sobre o comportamento, mentalidade, comunicação dentro dessa área, né, Anny? Como o uso da comunicação pode moldar pensamentos e até comportamentos. Assunto profundo. É um assunto profundo e muito importante para que a gente possa desenvolver novas habilidades dentro desse processo de interação com as pessoas e não ficar cheios de mimimi, diante de situações que podem colocar você em momentos difíceis da sua vida e como você pode agir de forma diferente se você tiver uma compreensão exata do que aquilo realmente vai provocar em você. Então a comunicação, sentimentos, comportamentos, ela está muito relacionado com o seu processo de desenvolvimento como ser humano. Como é que você se relaciona de fato com as pessoas? Por que as pessoas pensam, como elas agem, como agem? Então tudo isso vai ajudar você a desenvolver melhor ainda essa tua habilidade. E o poder das palavras, na reprogramação mental e comportamental. Como que é isso na prática? Vamos começar então? Eu começo aqui perguntando para você, Rogério, que também se especializou nessa área comportamental, como um treinador comportamental. Existe um modelo mental, como que ele influencia no nosso comportamento, no seu comportamento que está nos acompanhando aí? Certo, Anny, olha só, um dos pesquisadores mais conhecidos dessas últimas décadas, o Daniel Goleman, ele é conhecido como um dos papas da inteligência emocional. Ele fala que a maneira como nós organizamos e damos sentidos às experiências que nós temos ao longo da vida é que vai formar esse padrão, esse modelo mental que nós temos na nossa vida. Então, todas aquelas experiências que nós vamos adquirindo desde o ventre da mãe, aquilo que nós ouvimos, seja uma música, seja uma dor, seja um impulso, e à medida que a gente vai ouvindo o pai falar, a mãe falar, o tio falar, essas experiências todas elas vão construindo em nós a maneira como nós pensamos e sentimos as coisas e como nós damos sentidos a elas, no nosso processo de relacionamento com as pessoas. Então, para muitas pessoas, o que eu digo e como eu recebo algo pode fazer um sentido completamente diferente na outra pessoa. Porque o significado que ela deu, aquela mesma palavra ou aquele mesmo momento, é completamente diferente. Qual o impacto da linguagem no nosso comportamento? Vamos ser prático no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu estou num ambiente talvez tóxico dentro de uma empresa. E antes de sair de casa eu já falo assim... Caramba, segunda-feira, de novo, tem que entrar lá com aquela turma. Opa, então o ambiente tóxico aí seria o relacionamento das pessoas que só falam coisas negativas, né? Pois é, aí a linguagem que eu pergunto é da pessoa, tá saindo de casa, ou já no domingo ela já tá se remoendo, vou começar a segunda, tem que trabalhar, tem que enfrentar aquela turma. Essa linguagem com ela já produz algo no resultado dela, do dia a dia? Sem dúvida nenhuma, e ela não só produz nela, como ela influencia o ambiente que ela está. Então, quando você está num ambiente onde as pessoas só falam... Cara, uma vez eu recebi um chacoalhão de um colega que falou assim, cara, tu é muito chato. Na cara, na falou lata. Assim, fiquei vermelho, mais vermelho que a capa do meu livro aqui. Fiquei vermelho na hora, porque eu estava no meio de outras pessoas. Ele falou assim, você reclama demais. Então, aquilo que era? Era um hábito que eu tinha de o tempo todo reclamar de algo. De uma situação ruim que eu estava vivendo. E onde se formou esse hábito? Esse hábito se formou no ambiente em que eu cresci, que era muito negativo, onde as pessoas só falavam coisas negativas. Então, aquilo eu herdei de forma indireta, inconscientemente eu não sabia que estava agindo dessa forma. Isso influenciou o meu comportamento. E eu estava passando aquele comportamento que eu adquiri na minha infância, no meu processo de desenvolvimento, para o meu ambiente social. Mas foi um tapa na cara mesmo? Você tinha essa percepção de que era o reclamão nato? Não, às vezes até me incomodava, Já vinha
aquela mensagenzinha assim, fala, cara, muda um pouco a tua maneira de falar, né? Mas eu ainda não tinha aquilo, não tinha sentido internamente aquilo. E quando alguém me falou, realmente eu acordei. Eu tomei, de fato, consciência de que eu precisava mudar. Isso impactava nos seus resultados? Sem dúvida. Relacionamentos pessoais, né, que eu tive, por exemplo. Porque quando a pessoa ela cria essa maneira, esse padrão de comunicação, né, porque isso se torna um padrão de comunicação dela. De trazer elementos negativos o tempo todo. Pode estar um céu lindo, maravilhoso, brilhando lá fora. A primeira coisa que ele abre a janela é quando ele fala assim, será que vai chover mais tarde? Ele já está prevendo algo. Ele não algo fala assim, cara, que dia lindo, atrapalhar maravilhoso. O dia dele. Ele já fica pensando no depois. Ou seja, ele antecipa uma situação negativa porque o padrão comunicativo dele é negativo. Então, isso foi criado, como o Goleman fala aqui, no padrão dele. Ele deu um sentido negativo para tudo no que acontecia ao redor dele. Mesmo que alguém chegasse de forma positiva e falasse, cara, que dia legal, você é uma pessoa muito legal, gosto de você. Falar, mas nem sempre foi assim. E aí ele leva para o negativo. E dentro do ambiente de trabalho não é diferente. Então, quando você está num ambiente como esse, como você pode mudar isso, né? Exatamente. Eu ia citar aqui que estudos de neurociência mostram aí a questão da plasticidade cerebral, Isso. A repetição de palavras que podem influenciar no comportamento. E a gente citou aqui comportamento de uma pessoa que reclama demais, né? O lado negativo. Certo. Mas eu posso usar essa mesma situação para reverter? Se eu começar a usar palavras mais positivas, eu posso ter resultados diferentes? Sem dúvida. Pode... E deve ser uma prática quando você começa a fazer isso. Porque o que acontece com o nosso cérebro? Veja bem, esses bilhões de conexões neurais que nós temos, né, são o quê? As comunicações entre os neurônios, né? Acontece uma sinapse neural. Nessa sinapse neural vai formar ali um veículo de comunicação de todas as informações que foram adquiridas ali. E muitas vezes, quando você vai lá no hipocampo e busca aquela informação retida lá, você vai gerar um sentido para aquela situação, né? Então, por exemplo, você está ouvindo uma música triste. Você vai lembrar do momento que você viveu e aquilo vai gerar um sentimento ruim, ou negativo, ou para baixo, depressivo para você. Porque você buscou aquela informação que já estava registrada lá, né? E você vai começar a trazer aquela informação. Então, ou seja, existe ali uma conexão direta com o que você aprendeu e que ficou registrado em algum lugar do teu cérebro e que aquela informação ela vai ser restaurada. Por exemplo, como você vai ali num computador, né? No HD, por exemplo, onde ficam registradas ali todas as informações. Não é simples você simplesmente chegar ali e vou apertar agora a tecla delete, vou selecionar tudo, deletar e apagar as informações. Não é assim com o nosso cérebro. Não é assim com o nosso cérebro. Essas informações elas estão registradas. Então, quando você vai trabalhar a comunicação positiva para mudar esse novo hábito, essa comunicação ela tem que ser de forma repetitiva, né? Cara, mas eu vou parecer um papagaio repetindo. Uma pessoa, por exemplo, que tenha baixa autoestima sobre a aparência dela. Ela não se acha bonita, ela não se acha uma pessoa interessante, né? Por quê? Porque foi criado um padrão negativo nela, então ela não consegue se ver dessa forma dentro dos padrões que a sociedade ou no meio que ela convive, ela seja aceitável. Então ela não se sente assim. Então ele vai começar a dizer assim, não, eu sou bonito, não, eu sou uma pessoa bonita. Isso vai mudar a maneira dela se ver? Talvez dessa maneira não. Mas ele precisa construir, ele precisa entender que para ele se aceitar novamente, ele precisa repetir situações que tornem e ele comece a se ver interessante naquela situação. Então, a repetição de palavras vai ajudar a mudar, a criar novas conexões neurais para que forme uma nova crença a respeito da identidade dele. E isso é feito de forma repetitiva. É como se você estivesse, por exemplo, numa estrada, né? Ou você entra numa mata. Eu sempre gostei muito de fazer trilha, a gente faz trilha de vez em quando e é muito legal. Quando você vai pela primeira vez, a mata ainda está um pouco fechada. Mas vem uma pessoa, passa 2 pessoas, 3 pessoas, daqui a pouco aquela mata ela não nasce mais ali. Ela está marcada. Vai ficando marcada. E à medida que vem mais pessoas, aquela trilha ela vai aumentando, ela vai alargando, aquela mata já não nasce mais ali, né? Porque não tem mais resistência. Então, começa a morrer todas as ervas daninhas que estão em volta e você começa a formar uma nova trilha.
No nosso cérebro é a mesma coisa. Quando você começa repetidamente formar um novo hábito com novas informações que você vai colocando no teu cérebro, ele passa a acreditar, se forma um novo caminho neural. Essa plasticidade, se forma esse registro neural começa a se tornar entendível para o teu cérebro e ele aceita aquilo como uma verdade. E à medida que ele aceita aquilo de fato como uma verdade, forma a crença da identidade dele. Ou seja, ele começa a mudar através de uma repetição contínua de palavras a respeito dele. Agora, a comunicação, ela pode ser usada também para ressignificar acontecimentos? Uma pessoa que sofreu um trauma na infância e aquilo reflete na adolescência, na fase adulta. Como que a comunicação ela pode ser utilizada para isso, para ressignificar esse acontecimento? É possível? Eu não vou entrar aqui muito na questão de um psicólogo, um psiquiatra, sobre a questão científica, mais os estudos que podem ser feitos com as pessoas que passaram por situações como essa, pessoas que necessitam muitas vezes de uma orientação profissional e acompanhamento, inclusive de uso de medicações. Mas assim, dentro do comportamento das pessoas, e a neurociência já estuda isso e vem acompanhando profissionais, e a evolução de pessoas que vivenciaram situações traumáticas na infância, que foram formadas essas fissuras emocionais e que através do processo comunicativo conseguiram ressignificar esses padrões negativos desses traumas que elas vivenciaram. Aí existem técnicas aí, o pessoal que utiliza, por exemplo, eu não sou hipnólogo, mas tem alguns que utilizam e acreditam que fazem hipnose, que utilizam essas técnicas, conseguem fazer o uso dessas informações, o uso da programação neurolinguística através da PNL, você consegue também utilizar as situações para fazer com que a pessoa consiga ressignificar algo, mas tudo envolve o processo comunicativo. Tá sempre a comunicação. Você vai gerar uma nova informação. Você vai gerar um novo conteúdo nessa pessoa para que ela consiga utilizar isso a favor do seu processo comunicativo. Por exemplo, quando você fala em felicidade, né? Tem um livro chamado... Como é que é do Robert Emmons. Ele fala muito sobre a questão da felicidade. Ele é um pesquisador de Harvard, por exemplo. Não é o jeito Harvard de ser feliz? Eu não lembro agora se esse é o livro que fala sobre essa experiência que ele traz, das técnicas quando você fala sobre a gratidão, né? Os neurotransmissores, os hormônios que são gerados quando você se torna uma pessoa grata. Em vez de você reclamar de algo, você começa a agradecer por algo, né? Mesmo que seja uma situação ruim, quando você olha o lado positivo daquela situação ruim, você começa a produzir esses hormônios em você, vai gerar uma mudança de comportamento de acordo com aquela situação e você consegue ressignificar totalmente o lado negativo daquilo. Você dá um sentido novo. Então, essa é a experiência. De que maneira você vai dar sentido às coisas? É aquilo que você produz em você através de uma comunicação positiva. E ter consciência, saber que você é uma pessoa... Vamos citar o exemplo que a gente colocou no início do episódio. Uma pessoa reclamona. Basta eu ter consciência disso para mudar meu comportamento? Eu acho que a consciência é o primeiro fator de mudança de uma pessoa, para que ela consiga dar início a esse processo de mudança nela, de gerar essa mudança. Ela entender que ela precisa mudar. Então, ou seja, eu era um cara chato, né? Você é um chato, você só vive reclamando. Então, tomei consciência disso. Então, gerou o fator consciência. Agora, o que eu preciso fazer para mudar? Então, daí você vai buscar ajuda para que você comece a mudar esse padrão. Um dos fatores que podem fazer com que a pessoa mude também é o medo de perder algo. Nós temos medo de perder as coisas, medo de perder alguém, medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar doente. Então, o medo também pode gerar essa mudança na pessoa. A dor, o constrangimento. Eu trabalhei como estagiário numa agência bancária, isso há muitos anos atrás. E eu comecei a chegar atrasado, por exemplo, todo dia 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Só que eu atendia o cliente. A agência abriu, os clientes já estavam na porta, né? Na fila. E aí, em um determinado momento, a gerente chamou todo o grupo, né? No final da agência, no final do atendimento. E falou, olha, vem cá, Luiz. O primeiro nome é Luiz, vem cá, Luiz. Escuta, esse rapaz aqui, por causa dele, eu tenho recebido reclamações assim, assim, assim. E aí
destrinchou ali na frente de todo mundo, né? Descascou na frente de todos. Houve um constrangimento muito grande para mim. Aquele impacto emocional que eu sofri fez com que eu mudasse. Foi o suficiente. Foi o suficiente para mim, pelo menos foi o suficiente para que eu não cometesse mais aquele mesmo erro. Então, o constrangimento é o outro fator de mudança. O constrangimento também pode ser um fator de mudança. Então, você não precisa mudar pelo constrangimento nem pelo medo. Basta ter consciência de que precisa mudar, mas daí buscar os recursos necessários através de leitura, através de acompanhamentos com podcasts como esse que você está acompanhando agora também. E existem barreiras para quem quer exatamente fazer essa mudança de comportamento. Eu tive a percepção de que eu preciso mudar em tal ponto. Aí chega em casa, o clima não ajuda. São as barreiras externas. Sim. Porque já tem uma barreira interna. Mudar dói, é difícil. E é quando você chega num ambiente, as pessoas também não te ajudam. Então, é um desafio tremendo fazer essa mudança. Todo dia é um desafio. É aquilo que nós falamos até no início, né? Porque quando você chega num ambiente que está dessa maneira e você percebe que as influências externas vão mudar o seu clima, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar, você precisa conhecer os seus limites e a sua linguagem interna. Porque muitas vezes o externo pode influenciar o que acontece de forma interna porque já existe internamente algo em você que precisa ser mudado. E o que seria isso? Por exemplo, nesse livro aqui que eu fui convidado para escrever, eu sou um dos coautores do livro O DNA da Liderança. Eu até recomendo aqui para você acompanhar e adquirir esse livro, porque nós temos aqui 34 autores que falam de experiências específicas que viveram dentro das suas empresas ou que vivem dentro das suas empresas para liderar pessoas. E todo líder, ele sofre influência externa. Mas quando ele sabe de fato quem ele é, e ele tem as habilidades necessárias para lidar com o outro, ele consegue ter um resultado muito melhor na produtividade, no relacionamento, né, dentro da sua empresa. Então, você precisa conhecer a história, você precisa se conhecer. O capítulo que eu escrevo, por exemplo, eu falo sobre o autoconhecimento, que era algo que eu não tinha. Eu não conhecia direito a minha linguagem, a comunicação interna. E por que eu dava sentidos negativos a algumas situações? Por exemplo, eu levava tudo para o pessoal. Então, por exemplo, quando eu recebia a reclamação, a crítica de alguém, aquilo me feria muito. Então, era algo que tinha dentro de mim, como nós falamos no início desse podcast. Era o sentido que eu dava ao que me acontecia. Então, como eu levava isso para o pessoal, eu acabava brigando, discutindo, ou então eu me magoava profundamente, ia embora, pedia demissão e fazia as besteiras que eu fiz na minha vida profissional. Porque eu não me conhecia. A partir do momento que eu entendia qual era a minha comunicação interna e por que eu dava significados negativos a determinadas situações, eu comecei a mudar esse processo, a minha linguagem, a minha comunicação, para que os meus relacionamentos não fossem mais negativos. E mesmo as interferências externas, como você trouxe aí, eu já mudava o significado. Eu queria entender o porquê que aquela pessoa estava me perguntando aquilo. Ou porquê que aquela pessoa estava me criticando de algo. Ou porquê que aquela pessoa estava me valorizando em algo. Eu procurava, de fato, agora entender a razão que levava aquela pessoa a agir daquela forma. Porque agora eu já sabia qual era a minha linguagem interior. Então eu conseguia receber aquela informação, dar um significado positivo a ela, e não permitia que a área externa influenciasse na minha produtividade, no meu relacionamento com as pessoas. Então, a receitinha se você que está aí ouvindo, primeiro, entender a sua linguagem interna. Depois, mudar a linguagem externa. Exatamente. Então, quando você consegue fazer esse exercício, isso é reprogramável. Você pode reprogramar. Não tem, nós somos agora robôs, sim, você pode reprogramar. Eu não tenho como dar aqui um dado específico, mas me parece que a história, não sei se foi do Herbert Viana, que é o vocalista do Paralamas do Sucesso, quando ele sofreu aquele trágico acidente que infelizmente a esposa dele veio falecer. Tem uma história que fala que... ele ficou sem falar português, quando ele voltou do coma dele, parece que ele só falava em inglês. Que quando eles fizeram a operação, a parte de registro das informações da linguagem dele foi retirada. Ele teve que reaprender isso. E foi num processo de reeducação comunicativo, de linguagem, que fez com que ele, de forma repetida,
conseguisse absorver aquela nova informação e executá-la da forma como. Tanto é que ele voltou a cantar e está aí cantando, né, fazendo shows e tal, mesmo na cadeira de roda, mas ele conseguiu fazer aquilo novamente, recuperar essas informações, reestruturar essas informações. Isso pode se dar em qualquer momento da tua vida, através de uma reconstrução da sua comunicação. Mostra pela história de que é possível para todos. Para todos então, nós. Qual que é a mensagem final que você deixa para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Primeiro, como é que ela vai ter essa percepção? Será que ela tem que escutar mais e perguntar mais? Eu acho que assim, eu tenho uma ferramenta que a gente utiliza, né, que é o feedback 360 graus. Né? Primeiro, você tem que ter a sua autopercepção. Né? Ter a tua autopercepção. Conversar com as pessoas que você gosta e que gostam de você, para elas serem sinceras. E aí você tem que se permitir. Se eu chegar com um amigo, seja sincero. Exato, como que você me vê? Você me vê dessa forma. Né? Eu tenho sido rude com você. Eu preciso mudar alguma coisa na minha linguagem. Alguma coisa da maneira como eu falo tem agredido você. Minha comunicação, talvez a não verbal. Se permitir, isso ajuda a pessoa. E a gente não tem tempo, a gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente não quer se expor. Né? Tudo isso também pode ser trabalhado dentro do processo de comunicação que a gente faz na nossa mentoria. Tá? Então, perguntar para o chefe, perguntar para a mãe, perguntar para o pai, né? Para quem ainda tem, para os amigos, como é que é a minha linguagem? Né? Como é que você me vê dentro dessa linguagem? Isso ajuda, gera uma nova energia para que você consiga trabalhar isso em você, através desse processo comunicativo. Ter as informações, se permitir, né, mudar, faz com que você também cresça. Tem uma frase que eu gosto muito do Richard Bandler, onde ele fala, né, por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se eu posso ser alguém muito melhor? E através dessa informação você se permite crescer, né, para que você possa desenvolver uma comunicação de fato que vá tornar você uma pessoa ainda mais aceitável e você desfrute o melhor da vida. E saiba que pode doer, né? Saber as informações reais. Sair da zona de conforto dói. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto dói, sempre dói. Mas vale a pena para que os seus resultados sejam ainda melhores. Isso se você quer mudar os resultados, né? Porque se a pessoa está satisfeita com aqueles resultados, mesmo isso pode torná-la uma pessoa que está numa zona de conforto, ela não percebe que existe coisa melhor ali. Tá certo. Obrigada, Rogério. O Rogério deu uma aula aqui para nós. Olha, o CommuniQuest é assim. CommuniQuest, quando você entende que você pode fazer perguntas para si mesmo e acordar todos os dias o que pode ser melhor no dia de hoje que eu não fiz ontem. Exatamente. Né? Então, aprenda a se comunicar internamente para você ter resultados e desfrutar melhor do seu dia. Com certeza. Então, como você viu, a questão de hoje do nosso CommuniQuest foi o poder da comunicação para moldar nossos pensamentos e as nossas atitudes. Se você gostou, compartilha com aquele teu amigo, com o teu familiar, que vai ser muito produtivo para a vida dele. Se foi bom para você, então com certeza vai ser bom para aquela pessoa que você gosta, não é mesmo? Compartilha, esteja conosco, comenta. Pode ser que o seu comentário vire um novo episódio do CommuniQuest. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. E para que você ainda não adquiriu o nosso livro, DNA da Liderança, entra no Instagram, @rogeriospinelli.mentor, manda uma mensagem e a gente te envia o livro. Beleza? Combinado? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.